quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. O tema da minha mensagem hoje é, na verdade, uma pergunta. Fome de quê? O texto sagrado diz assim, Mateus 4, de 1 a 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você puder, repita a última parte desse versículo 4 comigo, diga, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Meu Deus, suplicamos graça, a favor, a orientação, a liderança, a aplicação do Teu Espírito Santo. Oramos que mais do que um estímulo mental, racional, que a Tua palavra produza, ó Deus, um estímulo de fé, de resposta para com o Senhor, e que ela possa cumprir o propósito para esse tempo, para essa hora, para esse momento em que o Senhor a tem liberado para alcançar os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o texto diz que Jesus, depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, a palavra aqui, traduzida jejuar, nesteu, ou nestiu, ela inicia com o prefixo de negação ne, e a palavra estil significa comer, ou seja, depois de ficar 40 dias sem comer. O texto diz que ele teve fome. Essa fome que Jesus sentiu não é a fome que eu e você sentimos quando uma refeição atrasa ou quando pulamos uma ou mais refeições e temos normalmente aquele desconforto, Seu corpo, quando deixou de receber, na hora em que está acostumado àquela dose de energia que vem pela glicose, do consumo do carboidrato, ele consegue se virar, ele tem uma sensação estranha, mas ele muda e vai buscar energia no glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado. Quando essa fonte termina, se você seguindo sem comer, seu organismo vai entrar em cetose. Quando você ouve falar da dieta cetogênica, significa não consumir nenhum tipo de glicose. Isso força o organismo a buscar reserva onde? Energia onde? Na reserva de gordura. Mas, quando a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias, teve fome, isso significa que ele esgotou as reservas de gordura. O que me faz acreditar que Nosso Senhor era bem magrinho. Comia uma comida saudável, vivia numa época sem poluição, sem comida industrializada, sem processado, andava muito. Quando a Bíblia diz que Pedro sai de Jope a Cesareia em 2 dias, gente, são 60 quilômetros. Ele andou 30 quilômetros por dia. Então eles caminhavam muito, isso tudo me faz imaginar que ele era bem fit, bem enxuto. Porque eu já fiz 3 jejuns de 40 dias e nunca eu senti fome, porque aqui tem bem mais reserva de gordura que Nosso Senhor tinha. Mas quando chega esse momento, essa é a fome real, o início do processo de inanição, de consumo de tecido vivo, e dizem as pessoas que já passaram por isso, que é desesperador. Agora, o texto diz que essa fome vem depois dele ter completado o jejum. Logo, a tentação não era para quebrar o jejum. A tentação ela provocava uma atitude apressada de conseguir alimento por meios que não seriam os meios legais. A Bíblia diz que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma humana. Enquanto caminhou na terra, Jesus viveu como homem. Ele não operou milagres como Deus. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A prova disso é que ele mesmo afirmou, quem crê em mim fará as obras que eu faço, até mesmo maiores. Se ele tivesse feito o que fez como Deus, jamais poderíamos fazer o que ele fez, o que dizer coisas maiores. Satanás estava tentando fazer com que ele assumisse a sua divindade para transformar a pedra em pães. Dessa forma, ele anularia a possibilidade de Jesus ser o nosso substituto na qualidade de homem. De qualquer forma, nós não podemos dizer que a tentação não esteja relacionada com o assunto da comida, o que não é novidade.
A queda do primeiro Adão, do primeiro casal lá no Éden, se dá exatamente numa circunstância parecida, ligada à questão da comida. Muitas vezes nós não imaginamos ou não mensuramos quão sério é o assunto, né, do relacionamento com a comida, a menos que a gente pare para fazer um raio-x de como ele está presente em alguns momentos que são, de fato, chaves na vida espiritual das pessoas. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida, justamente pelo desespero de eu tenho que comer depressa, eu preciso conseguir alimento depressa, é que ele negociou aquilo que era espiritual. A Bíblia diz que os israelitas que saíram do Egito, eles tiveram saudades de lá justamente por causa da comida. Paulo escreve aos Filipenses e fala de alguns cujos Deus é o ventre. Ou seja, com tudo isso, nós percebemos que essa acaba se tornando uma área muito delicada. Mas a resposta de Jesus está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com isso, Jesus nos ensina algumas verdades. A primeira delas que eu vou destacar aqui é que há dois tipos de alimento. Jesus está dizendo assim, como o homem precisa, né, do alimento natural para a sua subsistência. Ele que não é só um ser natural, mas também espiritual, necessita igualmente de alimento espiritual para a sua subsistência. Depois, em segundo lugar, nós vamos ver que Nosso Senhor trata de questões ligadas à fome e saciedade, mas não só na perspectiva do corpo, da necessidade de alimento natural. Ele vai falar disso também na perspectiva do alimento espiritual. E daí, em terceiro e último lugar, eu quero abordar com vocês aqui o poder da abstinência. Qual a relação de tudo isso que nós vamos falar com o jejum e por que ele é tão importante na prática da vida cristã. Então vamos lá. Em relação aos dois tipos de alimento, algumas verdades que eu e você precisamos de fato entender e compreender é que esse alimento espiritual é tão essencial quanto natural, mas isso não faz do alimento natural algo necessariamente ruim. Paulo escreve aos Coríntios e diz que Deus fez o estômago para os alimentos para o estômago, é parte do propósito da criação, nós precisamos dele para a nossa subsistência. Mas ele deve ser visto não apenas como um meio para a subsistência, ele também é visto nas Escrituras como uma bênção de Deus, como algo que pode proporcionar deleite. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 10, aliás, vou citar bastante Deuteronômio 8 aqui hoje, Deus diz assim, falando de quando eles entrassem na terra prometida: vocês comerão, ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que ele lhes deu. O Senhor estava dizendo, eu vou dar alimento bom, eu vou dar fartura e vocês vão me louvar. Eu não sei você, mas eu, além daquela ação de graças antes de comer, que todo crente deveria praticar, nós vemos muito isso na Bíblia, eu tenho comida que é tão boa que eu agradeço antes e depois, de tão feliz que eu fico. A comida não é necessariamente algo ruim. Em Neemias 8:10, quando a Bíblia diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força, o que você vê antes é um chamado, uma convocação para a festa. Comei carnes gordas, bebei bebidas doces, enviai porção aos que nada têm preparado para si, porque este é dia de alegria. Então, falando daquele contexto de festa, que envolvia comida, alimento, banquete, eles dizem, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, nós podemos nos deleitar no nível natural, com gratidão a Deus, e isso não é necessariamente um problema, mas eu e você precisamos reconhecer que a questão do alimento, né, ele não é neutro, ele é neutro, ele não é um problema em si mesmo, mas a forma como eu e você relacionamos com ele é que pode ser complicado, é como a questão do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. E o Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ou seja, o problema não é o crente ter dinheiro, é se o dinheiro tem o crente. Tudo depende da forma como nos relacionamos. No entanto, Jesus fez inúmeras advertências em relação a essa questão do alimento. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e no verso 34, Jesus está falando principalmente dos desdobramentos finais da sua vinda, e ele fala sobre a importância de que os nossos corações não fiquem sobrecarregados. Eu acho interessante quando ele está falando de coisas que são naturais, mas que podem oprimir espiritualmente alguém, podem afetar espiritualmente alguém. Na tradução brasileira, a versão de 1917, que teve participação, revisão de Rui Barbosa,
o texto diz: guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados, com excesso no comer e no beber, e com os cuidados dessa vida, e que aquele dia venha sobre vós de repente como um laço. Jesus está dizendo que o excesso de deleite nas questões naturais pode roubar a percepção espiritual em relação à atenção necessária para a sua vinda. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 14, a parábola do semeador, Jesus fala de uma parte da semente que caiu entre espinhos. E quando ele está explicando isso, ele diz: a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, número 1, as riquezas, número 2, e os prazeres dessa vida, número 3. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Agora ele está falando de coisas que concorrem com a palavra. Ele começa em primeiro lugar falando das preocupações. Aliás, interessante que antes Jesus disse que a semente caiu entre espinhos, mas disse que os espinhos cresceram. Porque esse é aquele tipo de coisa que quando não é tratada, ela cresce. Então ele começa falando das preocupações. Qual é a preocupação número 1, essencial do homem? É uma questão de subsistência. A gente diz que as pessoas não têm uma motivação maior para levantar e trabalhar do que comer, do que sobreviver. Essa talvez seja a preocupação maior, primária. Quando o camarada rompe esse nível e agora começa a prosperar, ele tem uma segunda área, que se chama lidar agora com as riquezas, aquilo que substituiu as preocupações de antes. Mas Jesus também fala dos prazeres da vida. Eu quero pular essa parte da riqueza, embora eu vou tratá-la como um assunto paralelo, mas dizer para você que entre as preocupações da vida, necessidade de alimento, e o outro lado que ele aborda, os prazeres da vida, né, você não vai ver nem na Bíblia, nem na história, nenhum tipo de festa, de banquete, de deleite sem comida. A comida é parte da preocupação ou é parte do deleite. E ele está dizendo que, de alguma forma, essas coisas podem concorrer com o alimento espiritual. E quando a gente fala de alimento espiritual, nós precisamos pensar que não é apenas a leitura, a meditação, o estudo da palavra que se constitui em alimento. Não é apenas ouvir uma mensagem, né, e você, de repente, dizer: puxa, me senti tão fortalecido espiritualmente. Quando Jesus chega em Samaria, João capítulo 4 nos mostra que quando ele está junto ao poço de Jacó, numa aldeia chamada Sicar, ele encontra uma mulher e ele começa a ministrar a vida dela. Os discípulos o tinham deixado ali porque ele, Jesus, estava cansado da viagem. E eles foram à cidade comprar comida. Quando voltam e vem Jesus ministrando, eles interrompem a ministração. Porque eles estão preocupados com algo que na cabeça deles vem primeiro: Jesus precisa comer. E João capítulo 4, do verso 31 ao 34, diz: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles querem que Jesus pare de ministrar aquela mulher. Ele havia dado atenção a ela, não apenas pelo seu valor como indivíduo, como pessoa, mas ela também seria uma chave estratégica para que toda aquela cidade fosse ganha e alcançada, como de fato aconteceu. Mas os discípulos estão preocupados é que ele pare de atendê-la para comer. Quando Jesus diz: a minha comida não é essa, né? Eu tenho outra comida que vocês não conhecem. Agora estão pensando outra comida, alguém trouxe outra coisa. Mas eles continuam presos na ideia de que alimentar-se era mais importante. E aí Jesus tem que explicar: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui você pode entender que a palavra como alimento não é apenas quando ela inspira a sua fé, mas que andar em obediência à palavra também é considerado alimento. Isso significa não só que é essencial à nossa subsistência, mas que a nossa devoção, a nossa obediência às coisas espirituais também nos fortalece. Mas o que nós percebemos é que algumas vezes o relacionamento com o alimento, né, no natural, pode concorrer com aquilo que é espiritual. Agora, dito isso, eu queria que a gente considerasse, em segundo lugar, essas questões de fome e saciedade. A fome é um dos mais básicos e primitivos instintos humanos.
E é aplicado de forma alegórica, muitas vezes na Bíblia, para expressar o quê? Um profundo anseio ou necessidade por outras coisas. Então, em Mateus, no capítulo 5, no verso 6, no início do Sermão do Monte, ainda nas bem-aventuranças, Nosso Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui a fome e a sede não é literal, mas ele fala tanto de uma fome, como ele fala também de saciedade. Em João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então ele fala de uma saciedade, mas na perspectiva espiritual. Quando a gente começa a entender isso, talvez fica mais fácil a gente compreender outras declarações de Jesus. Porque é impressionante o quanto Nosso Senhor fez alusão a esse tipo de verdade que nós estamos abordando aqui. Em Lucas 6, 21, também um relato do Sermão do Monte, nós vemos Jesus dizendo: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. A maioria das pessoas tende a pensar: bom, Jesus está falando aqui, não tinha o que comer. Mas ele está dizendo que Deus ia fazer algum milagre, ia socorrê-los e que eles seriam saciados. Mas se o que Jesus está falando é de fome e saciedade natural, não faz sentido a próxima declaração, que vem no verso 25. Ele diz: ai de vocês que agora estão fartos, porque vão passar fome. Então vamos lá. Primeiro Jesus diz: bem-aventurado vocês que têm fome, porque vão ser saciados. Aí o que tinha fome, considerado bem-aventurado, foi saciado. Agora que ele está saciado, Jesus está dizendo para ele: ai de vocês estão fartos, porque vão passar fome. Aí esse cara volta para o lado de cá como juízo. Foi para o lado de lá como bênção. Agora volta para o lado de cá como juízo. Mas agora que ele tem fome, bem-aventurado você que tem fome. Então ele vai ser saciado de novo. A gente criaria um loop, né, uma repetição, sem nenhuma interrupção e sem nenhum sentido. A pergunta é: Jesus estava falando de algo natural? Eu não creio. Marcos capítulo 8 nos mostra que na segunda multiplicação dos pães, Jesus mostra a preocupação, porque diz: esse povo está 3 dias sem comer. Por que eles estavam sem comer? Ninguém esperava passar tanto tempo ouvindo Jesus ensinar, mas depois que a comida acabou, ninguém queria parar de ouvi-lo para ir embora. E aí Jesus diz: bem-aventurados vocês que têm fome espiritual, cuja fome é maior do que a natural. É esse tipo de fome que vai levar vocês à saciedade também espiritual. Mas quando ele diz: ai de vocês estão fartos, do que é que ele está falando? Ele não está falando de alguém que necessariamente se saciou de Deus, mas de alguém que se encheu de alguma coisa a ponto de ter perdido o apetite pelas coisas espirituais. Eu sou parte de uma geração onde as mães eram raízes, não Nutella. E se a gente sugerisse, insinuasse que queria comer alguma bobagem antes do almoço, bala, doce, chocolate, qualquer coisa, era o suficiente para que os cavaleiros do Apocalipse fossem soltos. Pensa na possibilidade de uma guerra mundial. Né? Não tinha negócio, porque a mãe da gente ia bater o pé firme e dizer: se vocês comerem essas bobagens, na hora de comer comida saudável, não vão ter apetite. E no fim das contas elas estavam certas. Espiritualmente não é muito diferente. Só que agora Jesus está dizendo: ai de vocês que encheram o estômago de um monte de bobagem e se fartaram de algo que não lhes permite ter fome espiritual. Quando a fome vier, ela virá como juízo e não mais como um remédio. No livro de Amós, durante muito tempo eu usava esse texto como se fosse uma profecia de uma intervenção de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, Amós 8:11, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu ficava orando: isso mesmo, Deus, manda fome, manda fome. Mas quando você vai ler o texto lá, o versículo seguinte, que é o 12, Deus diz assim: andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. A palavra aqui é de juízo. Deus está dizendo: quando a fome bater, vocês não vão mais conseguir saciá-la. Basicamente, os israelitas foram julgados porque haviam se fartado do pecado. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber. Então o juízo não é caracterizado pelo envio da fome, mas pela incapacidade de agora satisfazê-la. É como se Deus dissesse: agora é tarde demais. Então quando Jesus diz: ai de vocês estão fartos, que se encheram de outras coisas, ele está dizendo: vocês não vão experimentar o que Deus tem, mas quando vier a fome,
ela virá só em caráter de juízo, sem poder ser saciada. Então, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva e nessa fome, o que é que eu e você precisamos levar em consideração? Que a fartura natural, ela pode produzir indiferença espiritual. E agora nós vamos voltar para Deuteronômio 8. Eu citei antes o versículo 10, onde Deus diz para aquele povo que estava indo rumo à terra prometida: vocês comerão, vocês se fartarão, louvarão o nome do Senhor. Quer dizer, isso aqui é visto como uma bênção. Deus está dizendo: eu quero dar a vocês algo bom nessa área. Mas na sequência ele diz no verso 11, que é a continuação: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo: eu quero dar fartura a vocês, mas preste atenção. Se vocês relacionarem de forma errada com a fartura e a prosperidade, vocês vão esquecer de mim, se tornar indiferentes no plano espiritual. Um dia desse estava conversando com alguém, ele falou: pastor, tem hora que eu fico meio confuso. Falei: por quê? Ele falou: dependendo do grupo que a gente ouve pregar e ensinar a palavra, esses camaradas vão advogar o tanto de bênção que Deus tem, material, financeira, provisão, prosperidade para nós, e a gente vai ficar empolgado com esse negócio. Mas você ouve alguns outros e os caras o tempo todo estão batendo naquele negócio, dizendo do perigo que isso tem para roubar o nosso relacionamento com Deus. Aí ele falou: tanto um grupo como o outro usam os versículos bíblicos. E ele falou: eu não sei em quem acreditar. Quem que está certo? Falei: os dois. Ele falou: como é que é? Falei: os dois. Quem está pregando bênção, provisão, está olhando o que Deus oferece. Quem está pregando advertência, está pegando textos que Deus oferece. Olha o problema desses dois grupos. É que o que prega advertência esquece que Deus fez a promessa. E o que prega a promessa esquece que Deus fez a advertência. Não é um ou outro, são os dois. Deus está dizendo: eu quero que vocês tenham coisas boas, mas preste atenção. Se você não relacionar de forma correta com elas, elas vão roubar o seu coração e vão gerar indiferença espiritual. Então, não estou falando contra nenhum tipo de bênção ou deleite natural lícito. Mas a Bíblia está dizendo que a gente deve desfrutar disso. Com aquela frasezinha só na cabeça: aprecie com moderação. Por quê? Porque uma forma errada de se relacionar com o lado de cá vai produzir indiferença para o lado de lá. Quem está acompanhando, diga amém. Nós vimos que entre os espinhos, Jesus não pôs só as preocupações, que envolve trabalhar pela comida, nem só os prazeres da vida, que envolve se deleitar com comida, mas no meio disso ele toca no assunto de riquezas. E eu não quero deixar isso de fora. Se você puder e for rápido de endereço, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós temos uma história da qual se fala muito pouco. Em Marcos, no capítulo 10, nós lemos de um jovem que procura Jesus, não temos o seu nome, ele é apenas chamado de um jovem rico. Ele queria saber o que era necessário para herdar a vida eterna. Jesus diz: guarda os mandamentos. Ele diz: eu tenho feito isso uma vida inteira. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar agora é fruto do amor por ele, de uma boa preocupação para com ele. Em outras palavras, a Bíblia não está dizendo que Jesus o trollou, mas que Jesus o amou. A intenção aqui é das melhores possíveis. Então, verso 21 diz: e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só falta uma coisa a você. Vá à venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando Jesus fala isso, verso 22 diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Verso 23 diz: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Ele aproveita o momento, né, e faz dele algo didático. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes. É quase como se eles olham com a cara de: não estou entendendo. E a Bíblia diz: Jesus insiste, ele bate na mesma tecla.
Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Vamos considerar algumas lições importantes que a gente pode extrair desse ensino. Em primeiro lugar, a dificuldade dos ricos de entrar no reino de Deus. Jesus diz como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Verso 23. De onde procede essa dificuldade? Obviamente ela não procede de Deus. Não é Deus dificultando o rico. Não é Deus olhando para o pobre dizendo, tu já sofreu demais nessa terra, eu tenho que favorecer você em outro plano, em outra dimensão. Não é Deus dificultando o rico. De onde vem a dificuldade? Se Deus não faz acepção de pessoas, a dificuldade não tem a ver com Deus. Não é Ele dificultando a vida de ninguém. Quem dificulta a sua própria situação, a sua situação, é o próprio rico. Como nós sabemos disso? Jesus fez uma diferença entre dificuldade, que ele tem para entrar, e impossibilidade. Quando os discípulos ouvem e dizem, quem é que pode ser salvo? Tipo, não vai rolar, se a coisa é complicada assim. Jesus disse, para o homem, impossível. Para Deus, possível. Então ele está dizendo, da parte de Deus, não só não há dificuldade, como ele gera possibilidade. Deus está disposto a ajudar a cada um de nós a vencer as dificuldades. Mas a dificuldade é definida, estabelecida por quem? Pelo próprio rico. Não é Deus dificultando. Mas a pergunta é, por que eles têm dificuldade? Aí nós vamos voltar na alegoria que eu usei anteriormente. Porque eles fartam a sua alma com tantas coisas, que normalmente acabam roubando de si mesmos o apetite para aquilo que é espiritual. Quando Jesus, na parábola do rico insensato, menciona a conclusão que ele chega, em Lucas 12:19, é a seguinte, então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. A questão é o impacto que aquele provisionamento tem sobre a alma, a ponto da pessoa se fartar com isso e não perceber que gerou indiferença no plano espiritual. É aí que nós vamos entender aqui na lição a importância do desprendimento. Quando os discípulos argumentaram que eles largaram tudo, diferente do jovem que estava sendo criticado por Jesus por não ter aberto mão de nada, eles defendem, nós abrimos mão de tudo. Jesus diz, eu vou garantir, não tem nenhum de vocês que não abriu mão de tudo, que não vai receber muito mais no tempo presente e no porvir a vida eterna. Jesus não está falando que a vida eterna é um ato de merecimento por causa daquilo que você abriu mão. Porque salvação não tem a ver com mérito. Mas porque ele está relacionando o que eles fizeram com a vida eterna. Ele não está falando de merecimento. Ele está falando de uma atitude de esvaziamento que facilita o novo preenchimento. Quem está compreendendo? Se nós olharmos a perspectiva correta, não só que tem dois tipos de alimento, mas a visão de fome e saciedade, talvez a gente consiga entender um pouco melhor o que eu quero abordar agora em terceiro e último lugar, o poder da abstinência. E de novo nós vamos voltar em Deuteronômio no capítulo 8. Em Deuteronômio 8, nos versículos 2 e 3, nós temos o texto que Jesus citou na tentação do deserto, quando ele diz para Satanás, está escrito. O texto é exatamente esse. E Deuteronômio 8, 2 e 3 diz, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Este de tudo que procede da boca do Senhor, no contexto de Deuteronômio 8, é uma relação com o maná. Em Mateus 4, Jesus interpreta a tipologia do maná como uma figura da palavra de Deus. E ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
O que é que nós vemos aqui? Em primeiro lugar, Deus, por meio de Moisés, está dizendo, ele humilhou vocês. Humilhação. Depois ele diz, ele os deixou passar fome. Vamos pegar a ideia aqui de passar fome. E os sustentou com maná. Por que tudo isso? O indicativo de propósito vem na frase, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Ou seja, a fome, a humilhação, o coração sendo colocado à prova, tudo isso era para ajudar na compreensão de que o homem não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. A partir disso, eu e você podemos entender que abstinências, e elas não se limitam ao jejum, mas não o excluem de forma alguma, abstinências têm o poder de gerar em nós percepção e compreensão daquilo que é espiritual, porque elas nos protegem de nos fartar com o alimento errado, a ponto de perder o apetite para o alimento correto. E é com essa ideia que eu e você precisamos entender o que o jejum faz. O que Moisés está dizendo que Deus fez com ele? Os deixou passar fome. O que significa jejuar? Não comer. Outro dia um rapaz da igreja falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, a ideia é essa, criatura. Né? Apesar, quando falamos de jejum prolongado, ninguém se engane. Você não passa fome. Né? A não ser os primeiros dias. Tem o desconforto da limpeza do organismo, mas depois que você entra em cetose, você troca o alimento externo por um interno. Acredite, você não passa fome e vai ter energia. E se souber, né, lidar com o que os médicos chamam da homeostase, a capacidade de adaptação do corpo, você pode até ter mais energia do que imagina. Eu segui um conselho médico nesse jejum que fiz no início do ano e decidi me exercitar ao longo do jejum. O médico dizia, quando você para de comer, o metabolismo baixa. Parou de exercitar, baixa mais ainda. Porque o metabolismo está baixo, o organismo que não quer queimar reserva de gordura depressa vai economizar e vai entregar menos. É por isso que quem está no jejum prolongado, quando você faz um movimento rápido, tipo levantar de repente, tem tontura. Aí às vezes a gente fica pensando, não temos energia. Ele dizia o seguinte, se você se exercitar desde o primeiro dia e o seu organismo entender que precisa de energia, ele vai começar a liberar mais. Eu decidi seguir o conselho do médico, né, do livro que eu li, com o acompanhamento do meu, que dizia que ele estava certo. E me exercitei o jejum todo. E não estou falando de exercício qualquer, gente. Chegar a fazer de 1 hora, 1h30 de musculação, às vezes com mais 1 hora de cardio. Fiz isso até o 40º dia. Eu tinha uma disposição impressionante. Então, a verdade, outro dia um falou para mim, subirá ser um herói, ficar 40 dias sem comer. Eu já fiz 40 dias comendo 1 vez por dia. Eu falei, o seu foi muito pior. E como é que é? Eu falei, o seu foi muito pior, porque você tinha fome todo dia. Ele falou, é verdade. Eu falei, você não entrava em cetose, você tinha fome todo dia. Né? Quem entra, não tem. Mas no início existe essa coisa da fome. Não tem como dizer, né, que não vai passar fome. Agora, o jejum também tem a ver com a outra ideia. Ele os humilhou. Quando o anjo aparece para Daniel, ele diz em Daniel 10:12, desde o dia em que você dispôs o coração a se humilhar perante o seu Deus, para se referir ao jejum, humilhação. Davi diz no Salmo 35:5, eu humilhava a minha alma com jejuns. Outras traduções dizem, eu afligia a minha alma com jejuns. E sabe, nós precisamos, porque muitas vezes a alma está eufórica com um monte de coisa, e essa euforia tem que ser baixada para gerar percepção das coisas espirituais. Agora, qual o propósito de tudo isso? O texto diz, para que vocês compreendessem que o homem não vive só desses deleites, mas desses outros. Nós precisamos falar mais dessas coisas, gente. É lógico que o Evangelho nos proporciona muitas bênçãos na esfera natural. Por exemplo, quando você olha o plano de Deus para a vida do casal, em 1 Coríntios 7, Paulo fala de uma intensidade, uma frequência na intimidade, no ato sexual do casal, que não é para procriação, como a igreja romana defende, que o sexo exista só para isso. Se fosse só para isso, dá para fazer 1 vez a cada 2 anos. E Paulo fala de uma frequência que não é isso, é para deleite. Mas ele diz que o único motivo que justifica o casal dar uma pausa, 1 Coríntios 7, verso 5, ele diz, não vos priveis um ao outro, a não ser com mútuo consentimento, por um pouco de tempo, para que vocês se dediquem à oração. Não quer dizer que quem está vivendo os deleites de cá não ora, ou não tem resultado na sua oração. Mas ele fala de uma dedicação, de se entrar num lugar mais profundo, que para você perceber os deleites da dimensão espiritual, às vezes você tem que dar uma pausa no natural, porque eles distraem, eles roubam a percepção e a sensibilidade.
E muitas vezes nós deixamos de reconhecer um lugar que podemos viver em Deus, de percepção espiritual, ou de deleites. O Salmo 16:11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra, né, delícias perpetuamente. Mas muitos de nós hoje vivemos o Evangelho quase como se a única fonte de alegria fosse o fato de que Deus nos dá esses deleites, mas não nos deleitamos nele. E eu e você precisamos entender o poder da abstinência, quando muitas vezes dizemos a nós mesmos e a nossa alma, nós não vamos usar nem os deleites lícitos, porque queremos estar ligados num outro nível de percepção. Isso faz muita diferença. É por isso que ao longo da Escritura, você vai encontrar não só jejum, mas outros tipos de abstinências. Em Números 30, Deus regulamentou a lei a respeito dos votos. Ninguém era obrigado a fazer um voto. Mas ao regulamentar a lei dos votos, Deus está dizendo, eu espero que mesmo que não seja obrigado, vocês queiram isso. E quando algum de vocês quiser aquilo que eu realmente quero que vocês façam, eu quero orientar vocês como vocês vão afligir a sua alma. Então o camarada se abstinha de alguma coisa que era lícita. E ele dizia, eu abro mão desse deleite e eu faço isso por causa do Senhor. Cada vez que ele negava a si aquele deleite, ele produzia uma consciência, um lembrete. Eu estou procurando algo mais sublime e algo mais profundo. O voto nazireu, por exemplo, de número 6. Todo mundo podia ter acesso à uva, né, e os seus derivados, como o vinho, que era um dos alimentos mais deleitosos. Mas o nazireu, ele se limitava, ele se impõe uma limitação, dizendo, eu fico sem isso. Não porque aquilo necessariamente era errado, mas porque a abstinência, ela tem o poder de gerar um nível de compreensão. Eu sei que a igreja no passado, ela foi para extremos quando falamos do asceticismo. Mas muitas pessoas piedosas entraram num lugar, né, seja de voto de pobreza, né, seja de um posicionamento diferenciado em relação à comida, porque elas aspiravam a essas coisas. E o fato de alguns terem se excedido na forma e no processo, não significa que porque alguns fizeram a coisa certa do jeito errado, que a gente tem que deixar de fazer a coisa certa. A coisa certa pode ser feita do jeito certo. Jesus diz, quando vocês jejuarem, não diz se, ele diz quando. Ele diz, vocês não façam como os hipócritas, porque estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Mas vocês não vão deixar de fazer a coisa certa só porque alguns estão fazendo errado. Vocês façam a coisa certa do jeito certo. E se eu e você compreendemos o poder da abstinência, ele tem a ver com essa capacidade de perceber. Aliás, vamos olhar, perceber as coisas espirituais. Vamos olhar para a advertência que Jesus fez em relação ao tempo do fim. Quando ele diz que nós temos que ter cuidado para o coração não estar sobrecarregado, né? Para que a gente não perca a percepção do dia da vinda dele, ele está falando exatamente da mesma coisa. Agora, isso não significa que a abstinência sozinha garanta o resultado. Ela é uma espécie de tutor, de professor, mas a atitude do coração determina se o processo vai ser bem sucedido ou não. Israel passou 40 anos no deserto e não parece ter aprendido a lição, ainda que Deus queria que eles aprendessem. Números 11, de 4 a 6 diz, e o populacho que estava no meio deles ia ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Deus está dizendo que privou eles aqui, justamente para eles valorizarem o maná. Mas eles olham para o maná e dizem, estamos enfastiados disso, o que nós queríamos é aquilo. 40 anos e reprovaram. Jesus, com 40 dias de deserto, liquida a fartura e sai aprovado. Citando justamente a lição de Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3, que eles não aprenderam. Quando o diabo vem apressar as coisas e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que nós entendemos com isso? Que há algumas abstinências que nos ajudam. Para terminar, eu quero destacar para você que se podemos dizer que há alguma espécie de moeda de troca no reino de Deus, ela está relacionada com a fome. Ouvi esses dias meu amigo Douglas Gonçalves falando sobre isso. Ele estava citando alguém, que eu não me lembro quem é, para poder dar a fonte, mas ele cita Isaías capítulo 55.
Isaías 55 começa com a seguinte declaração, verso 1. A todos vocês que têm sede, venham às águas. Por que vão às águas? Porque estão com sede. E é lá que a sede será saciada. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Espera aí, como é que compra sem dinheiro? Deus não está dizendo, vocês não têm dinheiro, venham e usufruam de graça. E diz, vem sem dinheiro comprar. Na carta à igreja de Laodiceia, no Apocalipse, ele diz, vocês estão orgulhosos dizendo somos ricos. Ele diz, vocês não sabem que são miseráveis, pobres. Ele está dizendo, pode ter dinheiro terreno, mas no plano espiritual não é assim que eu vejo vocês. Mas aí ele diz, depois de chamá-los de miseráveis e pobres, aconselho que de mim compre vestes brancas para te vestir, colírios para que unja os teus olhos e veja, ouro. Mas peraí, se não tem dinheiro, como é que compra? Quando você olha para textos como esse, venham, comprem e comam. Eu acredito que a Bíblia está dizendo que no reino de Deus, a fome é uma moeda de troca. Nós vamos alcançar muito de Deus quando entramos nesse lugar de fome espiritual. É lógico que não é uma barganha, não é uma venda literal, mas Deus está dizendo de algo que é necessário, eu e você oferecemos para conseguirmos algo em troca. E a fome espiritual tem um poder extraordinário. O problema é que muitos de nós, feito as crianças antes do almoço, estamos nos enchendo de balinha, de chocolate e de um monte de porcaria, a ponto de não ter interesse para as coisas do lado de cá. Outro dia um falou para mim, não, pastor, eu não leio mais a Bíblia porque eu não tenho tempo. Tomei o celular da mão dele. Já estava desbloqueado, puxei um aplicativo, mostrei quanto tempo ele gastava em rede social por dia. A média dele estava em 5 horas e meia. A média calculada na semana. Pode ser que um dia ele ficou 6h30, o outro 4h30, mas a média era 5 horas e meia por dia. Eu falei, tu é um cara de pau de dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Se você ficasse 2 horas e meia por dia na rede social, que tinha muito tempo para acompanhar a vida dos outros, ainda sobrava 3 para você ler a Bíblia. Aí ele olha para mim e falou, não, mas é que eu não vejo de uma vez, vou vendo picado aos poucos. Falei, lê a Bíblia picado aos poucos. Que conversa é essa? O que falta, gente, não é tempo. O que falta é fome. O que falta é interesse. Aí você pega o tanto de seriado que as pessoas maratonam, de filme que vem, de todo tipo de entretenimento, você pergunta, como é que não tem tempo? Eu me lembro, na juventude, de ter passado mais de 2 anos sem ver um filme. Sabe por quê? Trabalhava, estudava, tinha uma vida corrida. E eu pensava a cada 2 horas na frente de um filme. Pode significar 2 horas de oração na palavra. Quer saber? Não é pecado, mas não vou me deixar distrair. E fiz um voto. Me abstive por 2 anos sem ver um filme. Porque eu queria parar de comer bobagem e ter fome para as coisas espirituais. Mas sabe o que é curioso? É que de vez em quando vem a turma que não quer sacrificar tempo nenhum. Pastor, põe sua mão sobre mim. Libera o que você tem na sua vida. Eu digo que você não vai conseguir o que eu tenho, a menos que você use a moeda de fome. Sabe, nós precisamos despertar o coração para buscar Deus. Paulo diz, eu considero todas as coisas como perda para ganhar Cristo. Durante muito tempo eu achava que quando Paulo dizia, eu considero essas coisas como perda, que ele estava falando das coisas erradas, que agora entendeu que não presta. Não, ele está dizendo todas as coisas, não só as erradas. Ele diz, qualquer coisa do lado de cá não tem o mesmo valor que as do lado de cá. E eu aprendi a dar um perdido nessas, se quiser ter ganho do lado de cá. Quem está entendendo?